Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Natel. Feliz Natal, Feliz Kwanzaa, Feliz Hanukkah, dependendo da sua fé ou não fé. E eu quero ler um trecho especial deste livro aqui, O Cristo dos Pagãos, a Sabedoria Antiga e o Significado Espiritual da Bíblia e da História de Jesus, por Tom Harpur. E um trecho interessante que ele relaciona as tradições a respeito de Jesus, também relacionadas a outras culturas, né? Então vamos lá. Apresso-me a assegurar ao leitor que estou plenamente consciente de que a discussão que segue será a princípio um tanto intimidadora para alguns, talvez muitos. Afirmar que um personagem histórico que inspirou tanto amor e devoção ao longo dos séculos nada mais é do que uma cópia mítica de muitos salvadores anteriores é de certa forma um choque, eu sei. Também para mim não foi fácil admitir essa realidade. Mas em questões de fé, como em tudo mais, a verdade exige a minha fidelidade acima de tudo. A verdade prevaleceu sobre o amor. A realidade é que Deus nos pede para usar o seu dom divino da razão e o ignoramos, não só por nossa conta e risco, mas também com o maior prejuízo. O que estamos considerando agora é a consequência lógica de tudo o que vimos até o momento. Seja paciente e acompanhe a argumentação até o fim. Você vai descobrir, conforme prometi desde o começo, que estamos sendo chamados não para uma visão empobrecida e gasta, mas para uma que se irradia de uma compreensão e uma esperança renovadas. Jesus vive por nós, mas de uma nova maneira. Analisando a literatura sobre o assunto, descobri que a interpretação mítica ou espiritual dos evangelhos, em oposição à interpretação histórica, foi estabelecida repetidamente por acadêmicos, como Dupuis, Drills, Robertson, Smith, Renan, Strauss, Massey, Higgins, Mead, Kuhn e muitos outros. Apesar da vasta quantidade de material erudito sobre o assunto, porém, apesar das evidências do estudo comparativo das religiões em especial, teima-se manter a perspectiva histórica da vida de Jesus. Kuhn está certo quando diz que toda essa erudição aponta invariavelmente para a verdade de que os acontecimentos das narrativas evangélicas coincidem com fidelidade impressionante com o histórico de vida dos salvadores do mundo, como Dionísio, Osíris, Horus, Tamos, Adonis, Atis, Orfeu, Mitra, Zoroastro, Krishna, Balarama, Vyasa, Buda, Hércules, Sargão, Serapis, Marduco, Isdumar, Witoba, Apolônio de Tiana, Yehoshua, Benapandera e até mesmo Platão e Pitágoras. Já vimos anteriormente a clara realidade dessa perspectiva na nossa comparação detalhada das vidas de Horus e Jesus. A técnica de Mateus de esquadrinhar o Velho Testamento em busca de profecias adequadas para servir de suporte à sua narrativa empresta a esse evangelho um sentido aparente de história judaica autêntica. Mas todo esse edifício desaba quando se percebe que essas supostas profecias foram todas cumpridas no Velho Testamento e podem ser inteiramente explicadas sem nenhuma referência futura de espécie alguma. Com frequência, no Novo Testamento, elas foram tiradas do contexto e distorcidas a ponto de se tornarem irreconhecíveis. As profecias hebraicas, é preciso lembrar, não diziam respeito a predizer, profetizar, vaticinar, prognosticar, prenunciar, pressagiar, mas a projetar, isto é, estavam relacionadas com os problemas imediatos. A sua total artificialidade é plenamente revelada quando se percebe como foram usadas para fazer com que Jesus agisse exatamente nos moldes dos seus predecessores dos mitos sobre os deuses solares séculos antes. Isso é confirmado pelo fato de que a maior parte dos textos normalmente usados nas dramatizações cerimoniais das primeiras religiões de mistérios, disseminadas por volta de 1200 anos antes da era cristã, fornecem em geral a série de acontecimentos narrados no Novo Testamento, como se fossem a história pessoal da vida de Jesus. Massey, quase no fim de seu livro mais importante, Ancient Egypt, The Light of the World, apresenta provas detalhadas de que os literalizadores da lenda e os carnalizadores, historicizadores do Cristo egípcio gnóstico, nada mais fizeram do que reunir os invólucros vazios da tradição pagã, menos o conteúdo da gnose, conhecimento subjetivo do significado das verdades espirituais superiores. Portanto, ao sermos privados na sua obra de tudo relativo a Horus, nada mais restou a não ser
o acréscimo de uma crença cegamente ignorante para servir de base a uma história judaica. Então, conclui Massey, de todos os evangelhos e coleções de aforismos derivados do ritual da ressurreição, nos nomes de Matiu ou Mateus, An ou João, Tomé ou Tamos ou Tum, Hermes, Yuemhetep, Yusa ou Jesus, os que foram por fim canonizados como cristãos são os mais esotéricos e, portanto, os mais distantes da verdade profunda, oculta e enterrada mais imperecível. Massey afirma que nem Filo, o brilhante judeu alexandrino, que trabalhou incansavelmente para produzir um sincretismo entre o platonismo grego, o misticismo egípcio e o judaísmo mosaico, e que foi um contemporâneo pleno de Jesus, entre 20 a.C. a 50 d.C., nem Irineu, entre 130 a 200 d.C., bispo de Lyon, e um dos primeiros padres da igreja acreditaram que a palavra divina, Logos, poderia em algum momento encarnar-se em um homem. Um afirma que Filo não sabia mais de um Cristo que pudesse ser feito carne do que sabia de um Jesus em forma humana, e ele viveu no tempo do suposto Jesus histórico. O mesmo se aplica a Taciano, o apologista cristão e gnóstico, 160 d.C., que redigiu a primeira e única tentativa de harmonização dos 4 evangelhos, o Diatessaron. Ele repudiava completamente a noção de o Cristo ter assumido um corpo real, assim como fizeram todos os cristãos gnósticos. Eles consideravam impossível que ele, o Logos divino, devesse sofrer, uma vez que por natureza era tanto incompreensível quanto invisível, uma emanação divina do Deus único. Esse livro realmente é desafiador para os nossos conhecimentos, porém extremamente necessário. Veja, não estamos falando aqui somente de fé pessoal, então não adianta vir nos comentários querer reafirmar sua fé pessoal, porque isso diz respeito a você. E é importante que você seja respeitado nisso, porém não é o espaço para cada um aqui nos comentários falar de sua fé pessoal. Aqui a indicação é dessa leitura para que você tenha conhecimento e entendimento do desenvolvimento de certas ideias e elaborações da história. Os dogmas, as doutrinas, elas foram contempladas em concílios específicos que foram conclamados por imperadores com objetivos políticos, e a teologia nunca é separada do seu contexto histórico e político. Então é importante que a gente conheça essa história, a história dessas elaborações, e principalmente não tenha medo de conhecer as histórias paralelas aos mitos criados em torno da pessoa do Jesus histórico. Então aqui está uma indicação da leitura da semana, dessa última semana do ano, e que você tenha ótimas reflexões a partir dessas leituras. Boas festas a todos e até a próxima.